Eu vou acionar o Josias Pereira, nosso colunista de O Tempo Esportes, também está aqui com a gente, e ele escreve hoje sobre um Cruzeiro sem comando. Queria te ouvir porque até agora a gente analisou muito campo e bola, Joe, e falou muito do Leonardo Jardim e das decisões em jogadores, atuações de jogadores. O que você quer dizer com essa falta de comando no Cruzeiro, hein? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite também ao Lélio, o Seabra e o Rafa. Olha, o que eu quero dizer nessa coluna é relação realmente à diretoria do Cruzeiro, né, o departamento de futebol. Acredito que, mais uma vez, isso deixa evidente, né, esse desnivelamento técnico, físico, uma falta de conjunto no Cruzeiro, e isso reverbera exatamente no departamento de futebol celeste, que, mais uma vez, tenho sido crítico ao que tem sido feito. A gente viu o balanço recentemente, a questão da dívida do Cruzeiro aumentando, e essa dívida, ela reflete muito uma questão do próprio investimento que tem sido feito no futebol. E o que eu coloco na coluna é o seguinte, Pedro: se o Cruzeiro estivesse buscando resultados, estivesse apresentando resultados suficientes aí para justificar esse aumento, né, desse investimento, com contratações que fossem certeiras e tal, seria realmente uma coisa até plausível, né? Mas o Cruzeiro, ele está gastando muito dinheiro, está gastando mal, e isso, é claro, é dedo aí também de quem contrata no Cruzeiro. Então, uma responsabilidade que precisa ser assumida, e coloco na coluna também que o Cruzeiro é uma sucessão de erros, né? É um time que tem uma questão aí do próprio presidente, do dono do clube, né, que eu coloco de forma crítica na coluna falando que foi basicamente um áudio vazado do Seabra 2.0, essa entrevista, né, que ele deu, inclusive para nós aqui do Tempo, para onde todo mundo viu ali uma fritura também do elenco do Cruzeiro. Aí nós temos o próprio treinador do clube, que já disse claramente que esse elenco tem problemas claros, né, não é uma responsabilidade dele. Aí depois você vê o Cássio, né, naquele jogo antes da partida contra o Bahia, ele falando que o Cruzeiro tem problemas graves na defesa, sendo que ele mesmo é um problema gravíssimo na defesa do Cruzeiro. Até quando, né, o Cássio vai ficar nessa daí e não vai reconhecer também as suas deficiências e vai ficar prendendo uma possibilidade de vermos o Otávio, talvez, sendo um goleiro titular. E aí você vê o Dudu reclamando publicamente do banco, né, uma coisa assim que tudo bem, você pode externar a sua insatisfação, né, você não tá jogando e tal, mas eu acho que isso deve ser uma situação trabalhada internamente, e o Cruzeiro falta muito isso. E além disso, muitos vazamentos no Cruzeiro, né, Pedro? A gente vê aí muitas coisas sendo vazadas na imprensa, né, parece que tem gente dentro do Cruzeiro que tá querendo lavar a barra deles lá, limpar a barra deles dentro do clube, jogando responsabilidade para um, para outro. Ou seja, é uma equipe completamente sem comando. Até quando o torcedor vai ter que aguentar entrevistas como essa do Dudu, entrevistas como a do Matheus Pereira em horas totalmente inapropriadas, justamente a falta de comando aí que tem dentro do Cruzeiro, né? Os responsáveis, Alexandre Matos, Pelaipe, né, não se correspondem, não fazem esse tipo de cobrança em relação a trazer uma unidade no elenco. E é aquilo que eu falo: se tiver que demitir, fazer um limpa geral nesse departamento de futebol, que o faça rapidamente, porque o Cruzeiro não pode cometer no meio do ano os mesmos erros dessa janela, das duas últimas janelas, contratações caríssimas. A gente vê isso é um absurdo, né, Pedro? O Peralta não joga nem na Série B do Campeonato Brasileiro, um jogador de 16 milhões de reais. Né, 43 milhões de comissão para empresário, 200 milhões de reais em folha. O Pedrinho vai ficar gastando dinheiro assim, não vai cobrar desses caras aí o que eles têm feito? Se for Scout, se for Alexandre Matos, se for Pelaipe, tem que ir embora mesmo e fazer uma limpa nesse elenco do Cruzeiro. E fora os jogadores também. Tem muito jogador que tá vestindo a camisa do Cruzeiro e tá achando que tá fazendo favor pro Cruzeiro, né? Então esses caras também têm que se comprometer, se não for comprometer também, sair do Cruzeiro, fazer essa faxina rapidamente. E tem jogadores que são, é claro, é evidente, jogadores com deficiência técnica. O Lautaro, desde o ano passado, eu falo aqui que o Lautaro é maratonista, ele não é jogador de futebol, cara. É inacreditável o que ele fez ontem,
né? Inclusive ele ficou muito abatido depois do jogo, mas não pode perder aquelas oportunidades, né? O Gabigol colocando ele na cara do gol e errando. Não pode, né? Um time de futebol como o Cruzeiro é um desequilíbrio completo e agora vai ter que mais uma vez juntar os cacos. O problema do Cruzeiro também é a completa instabilidade, né? Consegue fazer uma partida mais ou menos, depois cai de novo e como o Seabra bem disse aí, o Cruzeiro, desde aquele jogo contra o Botafogo, ele só vive de lampejos. O Cruzeiro não tem uma partida, tirando essa do Bahia, que você fala assim, ó, o Cruzeiro jogou muito bem. São só minutos, é pontos assim que você pontua do Cruzeiro desde aquela partida contra o Botafogo. Esse jogo contra o Bahia é pouquíssimo para uma equipe do tamanho do investimento do Cruzeiro e isso, obviamente, reverbera no departamento de futebol. Ô Josias, você acha que o Cássio devia ir para o banco? Sim, absolutamente. Se o treinador Leonardo Jardim usou a mesma régua para colocar Gabigol e Dudu no banco, vai ter que fazer isso com o Cássio também, não tem outra situação. Não tá entregando, segundo jogo que ele falha de forma seguida, né, no Cruzeiro. Tá entregando todo o jogo, parece... O pessoal tava até brincando que o Pedrinho vai colocar ele para ser entregador do supermercado BH, não é possível. Todo o jogo ele tá entregando, então assim, é um jogador que precisa passar também por uma sandalinha da humildade, porque ele saiu do Corinthians lá, porque ele tava ficando no banco de reservas. Então assim, é o mesmo caso do Dudu. Eu sempre fui titular, é estranho quando me coloca no banco, mas assim, se não tá performando, infelizmente futebol é momento. Tem que abrir oportunidades para outros jogadores poderem mostrar também o seu potencial e o garoto Otávio precisa de uma chance também, né? Não sei, o treinador ficou preocupado com o Léo Aragão naquele jogo do Campeonato Mineiro, mas se não for para colocar o Léo Aragão, coloque pelo menos o Otávio para testar esse garoto aí. E é lógico, precisa também dar uma paciência da torcida do Cruzeiro, né? Que também o pessoal gosta de ficar pegando no pé de alguns jogadores da base, mas ontem a gente viu que os jovens do Cruzeiro responderam até muito bem dentro de um momento de pressão que o clube vive, né? Esse jogo contra o Botafogo que o Josias citou, a gente até falava ontem, a Rafa levantou, o Cássio tem 42 jogos. Você falou ontem, acho que é isso aí, né? 46 ou 7. É, alguma coisa desse tipo. 40 e poucos jogos. Você me fala assim, olha, o Cássio foi muito bem. Aí a gente vai lembrar do jogo contra o Botafogo. Mais nada. O Cássio tem... Boca, teve, acho que Boca também foi decisivo, acaba pegando pênalti, que classifica, mas fez defesa importante no jogo, pegou, em alguns jogos. Ele não pegou o pênalti não, né? Oi? O Boca ele isolou a bola. É verdade, o cara chutou por cima, mas durante o jogo ele fez defesa importante. Lá na Bombonera o jogo termina 1-0 porque ele fez 2 defesas lá que ele tirou da cartola. Realmente ele não é o Cássio do Corinthians aqui, que é inclusive o maior ídolo para muitos da história do clube. Mas realmente o Josias falou um ponto corretíssimo aí. Se o Leonardo Jardim utilizou a régua desse nível para colocar Gabriel Barbosa e Dudu no banco, ele vai ter que ser coerente e colocar o Cássio no banco também. Porque se ele não fizer isso nesse momento, ele vai perder de vez o grupo, porque o Dudu parece que chutou o balde, né, com aquela declaração de ontem. Parece não, ele chutou o balde, com certeza. 62% da nossa audiência que votou aqui na enquete acha que o Cássio deve ser reserva no Cruzeiro, sim. Para 38% da galera que acha que o Cássio deve continuar como titular do time azul. Josias, um abraço para você, até a próxima aqui no Tempo Esportes. Um abraço para você, um abraço aí pro Lélio, pro Seabra, pro Rafa, para todos que nos acompanham. Ótimo final de semana para todo mundo aí. E desde que o Lakers vença hoje, né, Joe? Com certeza, né? Todo mundo tá aguardando isso aí, né? Inclusive o Pedro Abílio também começar agora a dominar a série, né, de vez, porque Anthony Edwards também é tipo o elenco do Cruzeiro, é falação, mas... pelo menos ele entrega, né? Isso a gente tem que falar que ele entrega. Anthony Edwards entrega, né? Ele entrega, isso é fato. Muito bem, valeu Josias Pereira.